A paz de Deus para todos os irmãos, todas as irmãs, para você também, ouvinte da palavra de Deus, que muitas vezes é leigo, vive na legalidade, não tem conhecimento, não tem sabedoria, porque muitas vezes também não procura saber totalmente das verdades. Porque muitas coisas, hoje em dia, que falam para nós, descobrimos que Papai Noel não existe, coelhinho não bota ovo de chocolate, não é verdade? Que o super-homem também nunca existiu, nem a tal da criptonita, a não ser que seja um pedaço de um meteoro. Então tudo isso é ilusão. Ah, sexta-feira santa, não, todos os dias são santos, só a sexta-feira vai ser santa. E mesmo assim, sendo chamado de sexta-feira santa, a maioria dos que ficam em casa ficam tomando os seus golinhos das águas ardentes. Então, igreja, você tem que conhecer a mentira e conhecer a verdade. Se você conhecer a mentira, você não vai entrar na ilusão deste mundo, a qual já virou a maioria das coisas. A mentira se vestiu de verdade, já começa por aí. E já está entre nós. Está nos iludindo, está nos enganando. Eu falo nós, porque muitas vezes até o Renato Módica da favela do Dique do Pompeba, que está sempre aqui falando, muitas vezes também, se a gente não vigiar, a igreja, o barco afunda, a rede fura e o peixe é capaz de morrer. Então põe na tua cabeça uma coisa. Somos sempre falados para, quando nossos filhos fazerem aniversário, não cantar parabéns para você. Por que não cantar parabéns para você? Por quê? É uma coisa satânica? É uma orgia? O que será? Eu só sei dizer que o cântico Good Morning to All, que foi cantado há muito tempo e foi composta em 1893 pelas irmãs americanas Madge e Patrick Hill, que eram professoras, olha, elas eram professoras de uma escola. A versão brasileira foi criada em 1942 pela poetisa Beth Homer de Mello, que venceu o concurso da rádio para traduzir a canção. Ela foi chamada, foi convidada. Olha, você consegue traduzir aqui essa parte aqui? Good Morning to All para o português? E ela foi. E esse cântico ficou como se fosse um cântico da escola. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, né? Olha, tudo brincadeira de escola, né? Balança caixão, balança você, né? E aí a gente brincava, a gente sempre brincou disso daí, sabe? Então, tem muitas coisas que estão colocando como se fosse uma coisa satânica, e não é, igreja, não existe isso, viu? Não existe isso não. No mundo religioso, muitas coisas eles querem colocar como se fosse coisa do adversário. Mas não, igreja. Isso foi coisa ensinada na escola. E na escola de antigamente, que era pura, cristalina, não a de hoje. A de hoje, a gente está vendo aí que está ensinando que o menino tem que ser menina, o menino tem que ser menina, né? E a menina, menino. E estão ensinando um monte de coisa errada aí. E pode ver que as crianças já estão. Ideologia de gênero, não é isso? Querem implantar dentro das escolas. Aí a gente já está vendo que está estampado. Mas veja só. Esse cântico, parabéns para você, desta data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Qual é a condenação que tem sobre isso? Isso é de tradição, igreja. Então, se for assim, também não compra o ovo de Páscoa, não coma peixe do resto da tua vida, porque o peixe é uma adoração de sexta-feira, não coma carne de boi, porque também é uma adoração, tá sabendo? Carne também é adoração, por isso que o Senhor diz, nos abster da carne sufocada e do sangue, e do chouriço,
e de muitas coisas. Ah, isso ninguém quer, né? A gente vê irmãozinho aí cortando carne aí que o sangue até pinga. Mas aí vai fazer o quê, né? A carne de porco, então, se não tiver um torresminho no dia de uma festa, acabou a festa. Sendo que isso daí, pela parte da saúde, os porcos antigamente não eram bem tratados como hoje são. E muitos que ainda vendem no fundo de quintal, esses têm que tomar cuidado, porque não tem um tratamento, não tem um acompanhamento. E muitas vezes aí, até a galinha, a gripe da galinha já contamina todo o povo. E o povo cria frango dentro dos seus quintais e vão lá e compra das pessoas. Isso que você não podia fazer, porque não tem um tratamento. De repente a gente vai ficando doente aí, ó. Olha só as doenças que apareceram para arrebentar o povo e até hoje eles não conseguem achar a cura. Ou não querem achar a cura, né? Tudo que dá lucro, a gripe dá lucro, o câncer dá lucro, a diabetes dá lucro, e assim vai. E agora tá aí, pandemia também. Logo, logo vem outra. Para quê? Lucro, dinheiro, e para o controle de natalidade também, igreja. Põe isso na tua cabeça. Então, olha, esse cântico não tem nenhuma origem religiosa. Nasceu como uma saudação infantil para as crianças cantarem na escola. É uma saudação. Então você não vai dar bom dia pro teu vizinho? O bom dia é uma saudação. Uma boa noite é uma saudação. Uma boa tarde é a saudação. Igreja, o que a gente não pode é ficar falando mal da vida dos outros, ficar condenando os pecadores, irmãos atrás do púlpito que não tem virtude, que não tem poder. Aí que não pode, igreja. Tá ali esgoelando ali só a letra. A letra eu também sei aqui, ó. Tá tudo guardado dentro da minha mente. Então, igreja, vamos acordar para a vida. Você não pode depois que serve a Deus, depois que você tá... É bom até quem não serve a Deus não fumar, não beber, não cheirar, não usar drogas, não maltratar o seu irmão, não maltratar a sua família, não ser espancador dos teus filhos. Isso que tem que ensinar. Não ficar pedindo dinheiro nas igrejas todas as noites. Todas as noites a palavra que se repete: dinheiro, coleta, dinheiro, coleta. O Senhor disse para ajudar o pobre, a viúva e necessitado, igreja. Isso muitos não estão fazendo. O que você está fazendo, meu irmão, juntando tanto dinheiro no banco e não ajuda ninguém, isso aí está errado. Vai lá, a oferta da viúva pobre. O pouco que tinha, ela depositou naquele dia. Quem deu mais? Quem tinha muito ou quem tinha pouco? Ô, igreja, eu acho que a gente tem que acordar para a vida. Agora vamos entrar em outra parte também, tá? A gente tem que entrar em todas as partes para você entender. E na política, em quem você votou? Nesse que liberou a maconha? Nesse que liberou os assaltos e os furtos no meio da rua? Nesse daí que te comprou por um pedaço de picanha que não chegou dentro da tua casa? A gente tem que falar a verdade, igreja. Doa quem doer. A gente não deve nada para ninguém. A gente vive do suor do nosso trabalho, a gente cata ferro velho, latinha. Olha, eu moro numa favela, tá? Numa favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. E eu, meus filhos, não trocamos o nosso país, não, pelo auxílio, não. A gente não tem auxílio, não. O nosso auxílio é de Deus. O nosso auxílio é o nosso trabalho. Nosso auxílio é uma latinha, é um plástico, é alguma coisa que a gente vende. Tudo gera dinheiro na face das terras. Se alguém falar carpe quintal, a gente vai lá e carpe. Põe um parafuso na nossa parede, a gente faz. E temos um emprego também fichado. Temos, claro. Não ganhamos muito porque não temos estudo. Então vai ganhar aquilo que está proporcional ao nosso grau de escolaridade. 0. Então, tá bom. Mas tá bom pra gente. Ser fiel no pouco, no muito Deus nos coloca. Agora tá aí. Muitos irmãos de igreja também, que entra dentro da igreja, não sauda o seu irmão. É isso que tem que olhar. Sauda teu irmão. Olha, um dia eu fiquei em frente da igreja. Irmãos passavam pelos irmãos, parecia que um não conhecia o outro. Cada um tinha seus status, seu carro, a sua moto, o seu melhor paletó, a sua gravata. E aí, igreja? Como que vai dizer que uma igreja dessa serve a Deus? São poucos, igreja. Muitos são os chamados. Poucos serão os escolhidos por causa disso. E o Senhor disse, hein? Nos últimos dias surgiria falso Cristo, falso profeta.
que, se possível for, vai enganar até os escolhidos. E sabe como que ele engana? Ele engana com dinheiro, com carro, com status, com boniteza. Olha as irmãzinhas aí que foi pelo bonitão, que estava dentro da igreja. Olha o irmão que foi pela bonitona, que estava dentro da igreja. O que aconteceu? 2, 3 meses de casado. Ela volta para casa grávida, o moço para casa arrebentado, 2 famílias destruídas dentro da mesma igreja. Porque os pais duvidam de aconselhar e mandar um conhecer o outro primeiro conhecer assim, saber a vida de cada um, para depois fazer a junção de um casamento. Porque um casamento, ele é para toda a vida, até que a morte os separe. Mas não, hoje, qualquer coisinha já estão voltando para casa e não dá 2, 3 meses, já estão com outro. Vocês estão reparando isso? Então, cadê a igreja? É isso que está faltando ensinar dentro da igreja. A igreja agora já não fala mais contra a maconha, contra as drogas, já não fala mais contra isso. Sabe por quê? Está com medo. O medo. Eles vão pregar daqui uns dias o que o governo quiser. Se o governo falar, você vai pregar isso, você prega. E se você pregar, você vai ser cúmplice da maldade que está acontecendo no nosso país. Irmãos, aquele que teme a morte, não adianta dizer que serve a Deus não, meu irmão. Porque para herdar o céu, tem que descer a sepultura. Tem que morrer. A não ser que o Senhor venha agora. Aí estará 2 no campo, será levado um e deixado o outro. E o Senhor está vendo, igreja. O Senhor já está separando o joio do trigo. Porque muitos diziam que era trigo, depois da pandemia virou joio. Trocou, vendeu, fazendo barganha. Muita gente vendendo a palavra de Deus na internet. Muita gente fazendo live para ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Ladrões, salteadores, barganheiros da palavra de Deus. O Senhor disse para dar, a isso que tem que aprender, ó. Dá de graça o que de graça recebeste. Agora, se algum irmão sentir de te mandar um dinheiro, glória a Deus, igreja. É Deus tomando o caminho, porque vê o teu esforço, vê a tua luta, vê a tua prova, né? Aqueles que te conhecem, aonde você mora, as tuas condições, aí sim, eles pegam a língua para você, irmão, eu senti isso, ó lá. Pediu pro irmão? Lamaia. Não pediu. O irmão, Deus tocou. É aquela parte que diz, ao norte dá, ao sul não retenha, mas Deus traz no conforto da nossa casa. Irmãos, vamos acordar. Tem muita coisa que dizem que é bondade e está sendo maldade. Principalmente aquela parte. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado. Da mesma maneira que tu mede as pessoas, eles vão dividir a voz também. Condena os filhos dos outros, você tem filho. Condena a filha dos outros, você tem filha. Fala do casamento dos outros, você também é casada. Você não sabe qual hora a prova vai chegar dentro da tua casa. Você não sabe a que hora você não vai ter mais o quejedão, o gorgonzola. Não vai ter mais aí, requeijão, queijo, presunto na tua gente. Você não vai ter mais, vai ter uma hora que a prova vai chegar. Chegou na vida de Jó, não vai chegar na tua? Ah não, Deus está comigo. Deus está com todo mundo, igreja, com toda a humanidade, dando chance a cada um. Mas muitos, Deus fez ele encontrar a luz, mas eles estão olhando para as trevas estão oferecendo mais, e eles estão se vendendo. Lembra de Judas? Quando ofereceram mais do que o Senhor ofereceu, o Senhor só oferecia pão e peixinho. O Senhor falava de um reino ao qual eles não via. E o adversário veio atrás de Judas e ofereceu o que ele viu. E ofereceu o que ele queria. Mas depois o arrependimento veio tarde. Se enforcou, se matou. Porque viu que traiu aquele que deu a vida no duro lamaia da cruz para salvar as nossas almas. Vendeu, trocou, fez barganha com o Filho de Deus. E se enforcou, porque o peso daquilo que ele fez, ele não suportou. Daí, igreja, vamos acordar. Você já acordou? Na Baixada Santista, na favela do Dique do Pompeba, hoje, final do mês, hein? Nós falamos que agosto vai ser uma aflição, dor, pranto, ranger de dente para muita gente. Mas aquele que serve a Deus vai passar aflição também, mas não vai sentir dor e nem vai sentir a morte. Quando acordar já está lamaia no reino da glória do bendito do Pai. Hoje é dia 31 de julho de 2025.
Renato Módica, da favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica, em São Vicente. Dá glória a Deus, igreja.